Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Momento de Reflexão. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e estarei compartilhando com vocês um tema atual em que analisamos sob a ótica da verdade, com base na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, onde o Senhor Deus fala por meio do seu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 8 e no versículo de número 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inspiração para analisarmos tudo. Momento de reflexão é um momento para confrontar os acontecimentos, fatos e temas atuais de interesse das pessoas, famílias e da sociedade, sob a luz da verdade, ou seja, na visão do livro do conhecimento. E o tema do programa de hoje é justiça versus injustiça. Repetindo, o tema do programa de hoje é justiça versus injustiça. E a pergunta do programa de hoje é: você procura e deseja a justiça? De novo, a pergunta de hoje é: você procura e deseja a justiça? Dê a sua opinião no Twitter, @LOPagliari. Então, colabore aí e participe do nosso programa, respondendo e manifestando a sua posição. Nos últimos dias, eu e você temos presenciado um aumento exagerado de injustiças assolando o mundo, mas em especial a nação brasileira. A palavra de Deus registra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, e versículos 12 e 13, que estaremos lendo a partir de agora, compartilhando com você, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou poderíamos ler assim: e por multiplicar a injustiça, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós estamos vendo que realmente a injustiça tem imperado e o amor de muitos tem esfriado. Mas se você perseverar, Deus vai te abençoar. Acredite nisso. Justiça, o que é justiça? Justiça é você ser sincero, dentro daquilo que Deus escreveu como certo, correto, proceder dentro disso. Justiça é injustiça? Lógico que não. E todo o que pratica a injustiça e a maldade, esses são malvados, são injustos, Injustiças são contrários à palavra de Deus, porque Deus é amor e justiça. Então, uma característica de Deus é amor e a outra característica de Deus é justiça. Quem pratica a injustiça, pratica o quê? A maldade e pratica algo contra as pessoas e contra Deus. No livro de Salmo, no capítulo de número 7, no verso 11, está escrito: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por isso, vem o alerta a todos: não provoquem a ira de Deus. Deus, ele é tardio, às vezes, em irar, mas ele ira. Quer dizer, a pessoa comete tanta atrocidade, tanta injustiça, chega num ponto, Deus começa a agir sobre a vida dessa pessoa. E um alerta que a palavra de Deus nos diz é: não provoquem a ira de Deus, cometendo injustiça o tempo todo, pois Deus é justo. A Bíblia registra a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, que diz, no capítulo 3 e versículos 10 ao 18, sendo, vamos abrir aqui e vamos compartilhar com todos aquilo que está escrito em carta aos Romanos, no capítulo 3 e versículos 10 ao 18, sendo, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição
e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Duas coisas que eu quero gravar aqui, muito importante, né, nesse livro, que registra essa parte aqui falando sobre a importância de termos o temor de Deus. Muitas vezes nós vemos que as pessoas não têm o temor de Deus. E por não ter o temor de Deus, eles provocam a injustiça em todas as áreas. E por provocar a injustiça em todas as áreas, eles não têm paz e não levam a paz a outras pessoas. Olha o que registra em primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2 e nos versos de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas aprendemos que mesmo que nós sejamos falhos, devemos andar em justiça, agindo conforme as orientações deixadas aos homens por meio da palavra de Deus. Desta forma, mesmo sendo falhos, o próprio Deus diz que os que praticam a justiça são considerados os justos. Deus considera aqueles que praticam a justiça como justos. Segundo o livro do conhecimento, só há dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio. O que teme a Deus e o que não teme. Foi o que nós lemos, né? Quem não teme a Deus pratica o quê? A injustiça. E o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quer dizer, quem serve a Deus pratica, quem teme a Deus pratica a justiça. Nesse instante, eu quero convidá-lo para um breve momento de reflexão. Onde você se encontra nesse exato momento de sua vida? Dessa forma, examine-se, pois, o homem a si mesmo e responda como você mesmo, por você mesmo, né? Você se considera justo ou ímpio? Temente a Deus ou não? Acredita que está servindo a Deus ou não? É exatamente quando paramos para refletir que percebemos o quanto muitas vezes temos sido injustos e praticado a injustiça, pois qualquer que pratica a corrupção é injustiça. Sendo assim, se você deseja justiça, deve praticar coisas boas. E eu quero, resumindo isso, né, em resumo, vivemos dias difíceis e cheios de injustiça, ou seja, com a ausência da justiça, porque muitos se afastaram de Deus, outros não conheceram. E tem alguns, né, que conheceram, mas se distanciaram. Mas através do livro do conhecimento, outros que não temem a Deus, sim, que não temem a Deus, cometem todos os tipos de injustiça, maldade, iniquidade, corrupção, mentira, etc. Infelizmente, tudo aquilo que nós estamos vendo nessa sociedade caótica hoje é reflexo de pessoas ou que se afastaram de Deus, ou de pessoas que não conhecem a Deus. E por não conhecer a Deus, não temem a Deus. E por não temer a Deus, provocam e praticam todos os tipos de injustiças e de iniquidades. Nós estamos falando no programa de hoje sobre justiça versus injustiça. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o nosso segundo bloco do momento de reflexão. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão. O tema do programa de hoje é Justiça versus Injustiça. E a pergunta do programa de hoje é: você procura e deseja justiça? Você procura e deseja justiça? Dê a sua opinião no Twitter, @LOPalhari. Participe. Encerramos o nosso primeiro bloco compartilhando que o homem que se afasta de Deus e que não teme a Deus é aquele que é capaz de praticar todo tipo de crueldade, maldade, impiedade, iniquidade, imoralidade e todo tipo de injustiça.
E queremos dar sequência no programa trazendo outros textos das Escrituras Sagradas que está escrito em segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, dos versículos de 1 a 7, sendo assim: sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e desobedientes a pais, mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, para que os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-te, porque deste modo são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essa carta é totalmente atual, pois estamos vivendo essa situação nesses dias de hoje, e essa carta serve para alertar a todos sobre as nossas ações de justiça ou de injustiça. É uma referência para o ser humano. Temos presenciado violência banal, pessoas que tiram a vida de outros por nada ou por coisas fúteis e banais, pessoas que roubam suas famílias dentro do próprio lar ou no serviço para manter um vício ou um capricho, pessoas que caluniam outras por meio de fofocas ou mentira, apenas por maldade ou ignorância, pessoas sem ética e princípio que praticam a corrupção em vários níveis, que não temem a Deus nem aos homens. Quando alguém trai a sua esposa ou esposo, sim, está cometendo injustiça, maldade, infidelidade, traição. Quando um pai ou uma mãe abandona o seu filho ou filha, sim, está cometendo injustiça, maldade, e se for por sexo, cometendo injustiça com imoralidade, por não ter compromisso com o amor verdadeiro, pensando somente no seu bel prazer. Lamentável. Mas lembramos que Deus está vendo tudo isso, e ao culpado ou ao pecador, Deus não terá por inocente. Quantos políticos, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e presidentes têm praticado a corrupção, a iniquidade, a mentira, a maldade, promovendo negociações ilícitas em prol de si mesmo. Temos assistido recentemente às negociações explícitas que estão sendo realizadas entre os poderes executivos, legislativos e até o judiciário, sendo atos injustos e morais contrários à Constituição Federal do Brasil, contrários à Palavra de Deus e contrários à própria justiça brasileira. Simplesmente o fazem para que se manterem no poder e impedirem as investigações relacionadas a atos e ações realizadas em suas vidas públicas. Nós aprendemos que não podemos se conformar com as coisas desse mundo, ou seja, não se conformar com as injustiças realizadas por quem quer que seja. Dessa forma, devemos nos manifestar, sim, de forma pacífica e declarar que não estamos de acordo com a injustiça e com a imoralidade, com a maldade, com a iniquidade e com o desrespeito ao povo brasileiro. Como podemos reagir frente a essa situação caótica do Brasil? A pergunta é essa, como podemos fazer? Talvez você esteja perguntando aí, né? Nós temos perguntado. São várias as formas que podemos contribuir com a mudança que tanto desejamos para a nação brasileira. A primeira delas devemos rever os nossos conceitos, os meus, seus,
as nossas práticas diárias junto aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, rever nossas condutas como funcionários dentro de uma empresa, órgão público ou como empresário e, se necessário, mudar os nossos hábitos. É tempo de mudança. Segundo, não aceitar e não ser conivente com atos de injustiça, maldade e corrupção de outras pessoas ou de pessoas à sua volta. Terceiro ponto, não aceitar pacificamente as imposições injustas colocadas por um governo corrupto, usando do direito de manifestações pacíficas para dizer não a tudo que é injustiça praticada pelas autoridades, entre aspas, Porque autoridades verdadeiras não praticam a corrupção e a injustiça. Então você pode se manifestar de uma forma pacífica, não aceitando a injustiça ou a corrupção dessas pessoas, E quarto, não aceitar que nossos filhos recebam por meios de ensino nas escolas conceitos distorcidos da verdade, que confrontam os princípios da família brasileira, inclusive na Constituição Federal, e a distorção da maior cultura da nossa sociedade, que é a cultura cristã. É sim, a nossa sociedade é conhecida no mundo inteiro como a maior sociedade de cultura cristã do mundo. E por isso, nós não devemos aceitar tudo aquilo que é oposto a isso. Inclusive, a democracia é para a maioria, e a maioria da população brasileira é de cultura cristã. E no quinto, não assistam, nem permitam que os seus filhos e sua família assistam e tenham acesso aos conteúdos de fábulas, fantasias, mentiras, nem assistam conteúdos de violência e imoralidade sexual, pois esses conteúdos influenciam e pervertem a mente, levando crianças e famílias a trilharem o caminho da injustiça e maldade, promovendo dessa forma a destruição da mesma e contribuindo com o aumento do índice de violência e injustiça, imoralidade e maldade no Brasil. São através destes atos que acabam corrompendo a família brasileira, as pessoas. Por isso, nós te alertamos que você reveja todos esses conceitos e pare com isso. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já para o nosso último bloco do programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, Momento de Reflexão. E o tema do programa de hoje é Justiça versus Injustiça. E a pergunta do programa de hoje é: você procura e deseja justiça? Dê sua opinião no Twitter, @LOPalhari, e participe conosco. Compartilhamos no primeiro bloco de que o homem que se afasta de Deus e que não teme a Deus é aquele que é capaz de praticar todo tipo de crueldade, maldade, impiedade, iniquidade, imoralidade e todo tipo de injustiça. Já no segundo bloco, compartilhamos que não devemos nos conformar com as coisas erradas e injustas desse mundo e orientamos sobre algumas ações e práticas que devemos fazer para que a justiça supere a injustiça. E dessa forma possamos construir um ambiente e uma sociedade mais justa, onde impere as boas práticas, a paz e o amor tão desejado das pessoas. O que mais podemos fazer para mudar esse quadro de injustiça e poder promovermos a justiça na nossa família, na sociedade e na nação brasileira? O que nós podemos fazer? Falando de justiça, lembramos de um texto do livro do conhecimento que está escrito em primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 e versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
Vejam que forma carinhosa que o Senhor se dirige aos seus filhinhos, orientando a todos para que não peques, ou seja, não cometam injustiças, não pratiquem corrupção, não vejam e nem pratiquem imoralidade e iniquidade, mas se praticarem, lembre-se que temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que se arrependermos e desejarmos não praticar mais essas injustiças, Ele é poderoso para nos perdoar e iniciar uma nova história para a nossa vida. A palavra de Deus nos alerta no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 16 e dos versículos 7 a 11, sendo: mas eu afirmo que para o bem de vocês, que eu vou, e se eu não for, o Conselheiro, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O livro do conhecimento é fundamental para a vida das pessoas e famílias, pois através dele, Deus orienta as pessoas de como ter suas vidas transformadas, sendo libertas do pecado e das práticas injustas, as quais levam pessoas e famílias ao fundo do poço, a total destruição do ser humano. Não deixe as mazelas do mundo adentrarem em suas vidas, mas combate o mal. De que forma? Com o bem. E você pode perguntar, de que forma eu posso combater esse mal? Simplesmente pedindo, com sinceridade, a Deus, e em especial ao Espírito Santo, que lhe mostre tudo o que está de errado em sua vida. E peça para que Ele lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Pois a partir deste momento, você irá reconhecer que somos falhos e de que precisamos de Jesus para sermos perdoados e depois restaurados à condição de filho de Deus. Você pode perguntar, como? Olha a palavra de Deus escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1 e versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que nome? No nome de Jesus. O livro do conhecimento nos alerta de que no dia do juízo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, que Jesus é Deus. Os que reconhecerem isso em vida poderão desfrutar do melhor de Deus nesta terra e muito mais e melhor, ou seja, viver toda a eternidade com Deus no céu, onde não há tristeza, choro e dor, mas existe alegria eterna diante desse Deus de paz e de amor. E quem entrará no céu e no reino do Senhor Jesus? O único que venceu a morte e ressuscitou os justos. E o Senhor atribuiu isso a quem? Aos que foram justificados pelo sangue de Jesus. Então, quem entrará? O justo. Justificado por quem? Por Jesus. Porque cometeram justiça? Não, mas porque creram que Jesus é o Filho de Deus. E sendo assim, é o único que deverá receber honra, louvor, adoração e oração por parte do ser humano. O ser humano, ele só pode adorar a esse Deus. Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 5 diz assim a palavra de Deus: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Olha o que diz o Salmo 37, verso 5. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E olha o que diz o apóstolo Paulo, que registrou em carta aos Romanos, no capítulo 10, e versículos 9 em diante. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e no seu coração creres que Deus Pai o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa para a salvação. No coração você crê e com a boca você confessa para a salvação. Gostaria que você estivesse atento a isso. E neste momento você fechasse os teus olhos e refletisse sobre tudo isso que nós falamos. Às vezes, alguns cometem injustiças grandes, mas às vezes nós cometemos injustiças pequenas. E não importa, não há pecadinho ou pecadão. E que nesse momento você peça ao Espírito Santo, que você deseje ser limpo, se transformar um filho de Deus, uma pessoa mais justa, uma pessoa mais amável, uma pessoa que possa trabalhar e propagar o bem e a paz. Por isso, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode mudar essa sociedade. Eu quero orar por ti. Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por este dia e por este momento especial deste programa, o qual eu me uno à fé dos teus filhos e filhas, aqueles que estão conosco, nos assistindo e compartilhando esse momento de oração. E eu peço que o Teu Espírito Santo alcance, toque esses corações, essas almas, Senhor, e provoque neles, Senhor, o despertar de que verdadeiramente o Espírito Santo traga, Senhor, os conceitos do pecado, da justiça e do juízo. E eles possam entregar as suas vidas a Jesus e a partir deste momento trilharem uma vida diferente, uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida abençoada. Senhor, por isso, transforma essas vidas, estas famílias e esta sociedade com o poder que há no nome de Jesus Cristo e no poder da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.